Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Miketz, que quer dizer no fim, nós vamos agora examinar ali no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 41, e vamos ler a partir do versículo 29. Amém? Que diz assim, José está interpretando o sonho de Faraó. Vamos ficar atentos e ver uns detalhes aqui muito importantes. Aqui em Gênesis 41, 29 diz assim, e eis que vem 7 anos, José falando para Faraó, e eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos seus servos. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Disse, pois, Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José no verso 41, Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então, queridos, nós vemos aqui que de um momento para o outro, José, que estava preso no cárcere, no mesmo dia, ele se torna vice-rei do Egito. Amém? Mas por que Faraó colocou ele logo como vice-rei do Egito? Não poderia dar para ele um cargo como interpretador de sonhos oficial, algo nesse sentido? Mas ele não só interpretou sonho, mas ele trouxe a solução. Mas vamos pensar na solução que José trouxe. A solução que José trouxe foi de armazenar nas vacas gordas para poder, nos 7 anos de vacas gordas, para poder ter mantimento nos 7 anos de vacas magras. Mas isso aí, até uma criança já ouviu aquelas historinhas, né, da formiga e da cigarra, né, que a formiga no verão fica amontoando para que no inverno passe bem, e a cigarra não faz isso. Né? Então, até uma criança poderia pensar nisso. Então, o que Faraó viu de extraordinário em José? Por que Faraó colocou José, essa é a pergunta, de uma hora para outra, de um preso no cárcere estrangeiro como vice-rei do Egito? O que será que Faraó viu? O ponto é, meus irmãos, é que os egípcios, eles eram imediatistas, queriam soluções rápidas e não pensavam nos outros, eles eram também egoístas. E ali, Faraó ele ficou impressionado que José ele não está sendo imediatista, muito pelo contrário, ele está pensando no futuro. Ele coloca ali uma coisa, não podemos ser imediatistas de aproveitar esses 7 anos de fartura e nos regalarmos. Não, nós temos que pensar nos 7 anos de fome. Então, isso é que impressionou Faraó, que José não era imediatista que nem os demais egípcios. E José
também ele não pensava só em si, ou seja, ele está dizendo para o Egito, não pensa só em si, porque através deste procedimento, a terra será abençoada, muitos outros povos, inclusive através disso a própria família de José, né, foi abençoada. Amém? Que veio Jacó com seus irmãos e foram abençoados. Então ali, meus amados, nós vemos que isso impressionou Faraó, porque o ser humano, muitos querem ser imediatistas, eu quero aproveitar tudo rápido, aproveitar a vida, e aí esquecem do amanhã. Isso tem a ver até com um experimento científico, né, irmãos, feito há muitos anos, em que pegaram crianças, né, e colocaram assim, fora de uma sala, algumas crianças, né, e colocaram na frente dessas crianças, dentro da sala, antes delas entrarem, mesas com porções de marshmallow, né? E ali foi colocado para aquelas crianças o seguinte: vocês vão agora ter ali uma porção de marshmallow. Se vocês quiserem, vocês podem comer agora. Se não, se vocês esperarem 15 minutos, quem esperar 15 minutos ganha 2 marshmallows. Então, se você comer agora, você vai comer um marshmallow. Mas se você esperar 15 minutos, além desse, você recebe outro. E ali liberaram as crianças. E muitas foram e preferiram comer logo o marshmallow. Algumas outras não, preferiram esperar os 15 minutos. Só que algumas não aguentaram os 15 minutos. Esperaram 5 minutos e não aguentaram e comeram marshmallow. Outras esperaram 10 minutos, 13 minutos e comeram marshmallow. Outras aguentaram os 15 minutos e receberam 2 marshmallows. Amém? Ganharam 100% daquilo que estava previsto para elas. E depois acompanharam essas crianças com 10, 20 e durante a sua vida. E aquelas que foram imediatistas, ou seja, comeram marshmallow rapidamente, foram crianças que tinham dificuldade na vida, tinham dificuldade em tudo na vida, porque eram imediatistas. Então, elas não conseguiam caminhar bem na vida, passavam muitas lutas. E aquelas que esperaram para o segundo marshmallow foram pessoas que tiveram êxito em tudo que projetaram, em todas as suas, tiveram sucesso. Então, a gente vê que nesse experimento do marshmallow, a gente vê a importância, né, irmãos, de não sermos imediatistas, ou seja, não pensarmos só no hoje, temos que pensar no amanhã. E pensar também, como ali José, nessa passagem da Torá nos ensina, pensar também nos outros. E isso tem uma conotação espiritual muito grande, meus irmãos, porque quando Yeshua vem e nos promete, o próprio Eterno já prometia e continua prometendo a vida eterna, o mundo vindouro, o Olam Rabá, para todos aqueles que perseverarem. Amém? Eles têm que se autocontrolar agora, amém? Nesse momento, para receberem depois a vida eterna, meus irmãos. E é isso que também tem esse caráter espiritual, em não sermos imediatistas. Não, eu quero aproveitar a vida agora. Aí vem o Eterno, vem Yeshua, não. Negue agora a sua vida para você receber a salvação depois. Aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, disse Jesus. Amém? Disse Yeshua. Amém? Então, queridos, o que nós temos é que obedecer essa mensagem de Yeshua HaMashiach, amém? Essa mensagem maravilhosa para que nós possamos não pensarmos no imediatismo, não pensarmos no momento já, mas temos que pensar na vida eterna. E Yeshua, meus irmãos, ele nos prometeu a vida eterna, amém? E para isso, ele diz aqui em Mateus capítulo 24, queridos, versículo 13, ele diz assim: mas aquele que perseverar no autocontrole até o fim, esse será salvo. Perseverar,
obedecendo a palavra do Eterno, renunciando aos prazeres mundanos, mas se alegrando em fazer a vontade de Deus. Amém? Então, queridos, que nós possamos fazer a vontade do Eterno, que nós possamos ter esse autocontrole, possamos ser que nem José. José, que ele orientou o faraó, que nós não venhamos nos esbaldar com o trigo agora, vamos armazenar para os 7 anos de fome, vamos nos controlar. E é isso que é o ensino da Torá na tarde de hoje. Vamos nos controlar, amém? Obedecendo a palavra de Deus, o Espírito vence a carne e a vida eterna vem nas nossas vidas, amém? Que o Espírito Santo, querido, continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom, amém e amém.